E hoje a gente vai falar especificamente de quê? Contrato de cessão de uso. Aquele documento, aquele famoso documento que a gente está sempre em busca dele, né, num processo de regularização, que é o que é aquela área de Águas e União que é cedida para a pessoa que fez aquele requerimento, né, que solicitou aquela área para produzir o peixe, para tocar a produção dele naquele lugar. A gente recebe um primeiro resultado quando a gente faz a assinatura do contrato de cessão de uso, né, que é o primeiro documento que eu vou explicar aqui para vocês. Após todo o trâmite processual, né, que é todo o caminho pelo qual o seu processo passa dentro dos órgãos reguladores, os órgãos ambientais, na parte do governo federal, né, e ele for deferido, você receber um positivo, uma confirmação de que está tudo certo, né, o requerente ele vai receber um contato da Secretaria de Aquicultura e Pesca, né, para realizar a assinatura do contrato de cessão de uso. E que contrato é esse, Paulo? Por que é um contrato? Me explica isso aí. Que é cessão de uso, a área não é minha, a área é, como é que é isso daí? Vamos lá. É um documento, contrato de cessão de uso. Vamos trabalhar em cima do que é a definição desse documento. Ele cede o espaço solicitado ao requerente por meio de cessão ou comodato, como você achar melhor, né? Uma cessão de uso por um período de 20 anos, renováveis por mais 20. Então imagina que eu, Paulo, daqui pela consultoria, vou lá, faço o requerimento de uma área, né, e aí ele passou por todas as etapas de regularização ambiental dentro do governo federal. Eu vou receber uma ligação, um e-mail da Secretaria de Aquicultura e Pesca para que faça a assinatura, para que aconteça a assinatura desse contrato, né? E nesse contrato eu vou destrinchar esse contrato aqui para vocês, o que tem presente nesse contrato, né? Quais são as obrigações, quais são os deveres para poder fazer. Então eu recebo por 20 anos o direito de usar aquela área. É como se fosse uma outorga, né? Eu tenho a outorga de utilizar aquela área por 20 anos, renováveis por mais 20, para eu fazer a exploração econômica da piscicultura comercial de água doce, que é o nosso foco. Existe a exploração econômica da piscicultura marinha, por exemplo, em Águas da União também, mas não é o nosso foco. Aqui a gente está falando de água doce. Beleza? Então tá, é um documento oficial do Ministério da Agricultura e Pesca, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, porque a Secretaria de Aquicultura e Pesca, agora sim, ela está vinculada ao Ministério, né? E contém todas as informações referentes à área, à localização, aos dados produtivos, as obrigações e deveres de cada um que assina o contrato. E quem que assina o contrato? A gente vai ver isso aqui agora, vou explicar melhor para você. Vamos lá. Nas informações iniciais desse contrato, está constando o quê? O número do contrato, tá? Isso aí tem a primeira coisa, logo abaixo do brasão do Ministério da Agricultura, tá lá o número do contrato e o número do processo que gerou esse contrato. Por quê? Porque numa possível fiscalização, numa possível procura, olha, eu preciso saber essa área tal, esse número de contrato tal, quem que é o nome dessa pessoa, quem que assinou, eles têm essa condição de fazer essa busca mais fácil. Isso está disponível para você na assinatura do contrato também. Como outorgante e cedente, a gente tem dois atores no contrato de cessão de uso. A gente tem o outorgante e cedente, olha que nome complicado, né? O outorgante e cedente é a Secretaria de Aquicultura e Pesca, né? Que está dentro do Ministério da Agricultura e que hoje é representada pelo secretário Jorge Seife. Ponto. Ele é o secretário. Ele assina como outorgante e cedente. Do outro lado, a gente tem o outorgado cessionário, né? Ou simplesmente cessionário, como é mais simples de ser chamado, que é o produtor que solicitou aquela área específica e que assina o documento junto ao secretário. Toda a informação, né, todas as informações de dados pessoais de ambos, no caso aqui está a parte do secretário e dados da Secretaria de Agricultura e Pesca, está lá presente nesse documento. Então, repetindo, a Secretaria de Agricultura e Pesca, na pessoa do secretário hoje, é o outorgante cedente, é quem está cedendo aquela área ao empresário. E o outorgado cessionário é quem recebe aquela área por 20 anos, renováveis por mais 20, e onde ele tem as obrigações e deveres para serem cumpridos lá dentro. Beleza? E aí talvez você possa ter pensado assim, mas será que é somente pessoa física que pode receber esse contrato? O que acontece? Eu até já falei isso aqui um pouquinho antes, não do mesmo jeito que eu vou explicar agora. Então vamos lá. O requerente, quem vai solicitar aquela área para ele desenvolver a atividade dele, a produção de peixes em tanque azeite, pode ser uma pessoa física,
né, uma pessoa como eu, uma pessoa física, né, com CPF, ou uma pessoa jurídica, um CNPJ, uma empresa. Uma empresa pode fazer a solicitação daquela área também. Tá? Não, isso não importa. Mas são pessoas que vão assinar o contrato. Então quem assina o contrato são as pessoas físicas, né? Pessoa jurídica não assina. Alguma pessoa física assina o contrato em nome, representante legal da pessoa jurídica, né? Brincadeira. Qual que é a diferença entre assinar um contrato como pessoa física ou assinar um contrato como pessoa jurídica? E isso é um ponto que às vezes pega muita gente de surpresa. Pessoas que tinham talvez outros interesses, ou de repente no meio do processo tem outros interesses, despertam outros interesses para elas. Por quê? Quando você assina como pessoa física o contrato, você tem que ter em mente que esse contrato ele é pessoal e intransferível, ou seja, é o seu CPF que vai estar lá. Se é o seu CPF que está lá, aquela área só pode ser utilizada por você, por mais ninguém. Você não pode passar aquela área para alguém utilizar, você não pode alugar aquela área para alguém utilizar, você não pode emprestar aquela área para alguém utilizar e alguém utilizar, desenvolver um projeto lá dentro em cima da área que está no seu nome, né? Primeiro, se o Ministério descobre uma coisa dessa, sua área é cancelada. Por quê? Porque saiu para você. Se você não quisesse aquela área, você não deveria ter assinado, você já deveria ter desistido daquela área. Segundo, qualquer pepino que a pessoa que você emprestar, que você ceder, que você alugar, qualquer pepino ambiental, qualquer problema ambiental que aconteça lá dentro, não vai estar aquela área, deixa eu te contar o segredo, daquela área, ela não estará no nome daquela pessoa que causou o problema, ela está no seu. Se ela está no seu, a pancada é na sua cabeça, entendeu? Então assim, se eu tenho a área no meu nome, no meu CPF, uma área lá de tantos metros quadrados que eu posso produzir tantas toneladas por ano, e alguém morre, causa um crime ambiental, sei lá, acontece algum pepino lá, e essa área eu teria alugado para um terceiro, né? A primeira pergunta que o fiscal vai fazer é: essa área está em nome de quem? O terceiro vai fazer o quê? Está no nome desse cara aqui, ó. Aquele aqui, ó. Quer o telefone dele? Eu te passo. Inclusive vai acontecer desse jeito, tá? Quer o telefone dele? Eu te passo. E aí vão entrar em contato comigo. Tá aqui na sua área. E aí eu vou ter que responder um processo em relação a isso. Por quê? Porque eu fiz o que eu não deveria, né? Não deveria nem ter assinado o contrato se eu não queria aquela área, ou se eu desistir no meio do caminho, né? Já tive cliente na Serra do Facão, em Catalão, que depois de 6 anos, olha só, depois de 6 anos, agora graças a essa nova gestão da Secretaria de Agricultura e Pesca, eles aceleraram o processo dele, estava tudo certo, bastava fazer a convocação para assinatura do contrato de cessão de uso. Mas ele desistiu. E ele estava bem na parte de elaboração do contrato. Elaboração do contrato. E eu vou falar isso aqui mais para frente, mas ele desistiu da área, estava no nome dele, no CPF dele, ele desistiu da área porque os planos dele mudaram, né? Os planos dele mudaram. E aí ele desistiu da área dele. A área dele era para produção aí de quase 700 toneladas por mês. Foi o primeiro processo regularizado que iria, no caso de um contrato de cessão de uso da Serra do Facão, aqui em Goiás. O primeiro processo nesse reservatório ali de Catalão. Tá certo? Mas vamos lá. Qual que é a diferença, né? Então, assinei como pessoa física, entenda, é pessoal intransferível. Ninguém além de você poderá produzir naquela área. Nem se você fizer um contratinho de gaveta, assim, tal, aquela coisa assim, combinar. Se algum dia for descoberto isso daí, problema. Vai ser problema. Agora, se você fizer como pessoa jurídica, se você fez aquele requerimento como pessoa jurídica, em determinado momento, depois de você ter assinado esse contrato de cessão de uso, você pode ceder, você pode transferir, trocar de requerente, né? Como assim, Paulo? Vamos supor que eu assinei enquanto Aquiplan Consultoria, tá certo? Aquiplan Consultoria, tá o CNPJ da Aquiplan lá. Assinei minha área para 1.000 toneladas por ano, certo? Só que daqui 2 anos, né, eu quero parar de mexer com isso aí, eu vou virar um monge tibetano, vou lá para a Ásia lá, para poder virar um monge tibetano lá e não vou querer mais saber de peixe, tá certo? O que eu vou fazer? Eu vou vender a minha empresa para alguém, para um terceiro, e esse terceiro pode continuar tocando o projeto lá. Por quê? Porque o contrato está no nome da empresa, está no nome da pessoa jurídica. E aí é possível continuar. E aí é possível outra pessoa desenvolver a atividade que não seja eu, porque eu não estou mais presente na empresa. Entendeu? Tem as pessoas que optam por pessoa física, tem as pessoas que optam por pessoa jurídica.
é possível, antes da assinatura do contrato, inclusive fazer a troca do requerente. Às vezes você solicitou como pessoa física, mas você quer alterar para pessoa jurídica. É possível, antes da assinatura do contrato. Depois da assinatura do contrato, esquece, não dá mais, tá? Ou vai ser pessoa física ou pessoa jurídica. E tem vários exemplos disso, exemplos que deram certo e exemplos que não deram certo. Um exemplo que não deu certo foi esse de Catalão. Eu falei para ele, amigo, passa isso aqui, troca de requerente, coloca isso aqui no nome de uma empresa, abre uma MEI aí, abre alguma empresa urgente aí, rapidinha, coloca no nome da empresa para você poder vender isso daí para frente. Você pode até vender isso daí. A combinação, o Ministério ele vai saber que trocou de requerente, mas se você vender, a responsabilidade é sua. É um negócio que foi feito entre duas pessoas diferentes, né? Isso o Ministério não quer saber. Ele quer saber que quem vai tocar lá o processo, o projeto, quem vai fazer o desenvolvimento da atividade, se é aquele que tá, o nome dele está lá, a assinatura está lá, assinou como responsável legal pela empresa. A empresa que está lá é aquela empresa que está tocando, não está no nome de nenhuma outra empresa, tá certo? Então a gente teve isso aí, a gente teve algumas outras situações que deram muito certo, né? Lá na Serra da Mesa, por exemplo, eu tive na verdade são dois processos. Eu ia falar um, mas são dois, porque eu pensei só num dos municípios lá que o lago banha, né? Então assim, uma associação de Niquelândia deram entrada no processo aí em 2008, 2009, não lembro. O processo ficou pronto em 2018. O processo ficou pronto, ficou tudo regularizado, né? Só que eles não tinham condição de trabalhar, até porque eles já tinham sido contemplados, os associados tinham sido contemplados com parques aquícolas, com lotes dentro de parques aquícolas. Então eles não tinham mais que tocar aquela área. Então, ao invés de desistir daquela área, o que eles fizeram? Eu conhecia um produtor que estava muito ali próximo deles, que não tinha como produzir legalmente, porque já tinha esgotado a capacidade de suporte, e aí eu coloquei os dois em contato. Olha, vocês entram em contato aí, resolvam as questões de negociação financeira entre vocês e somente me fala para o nome de quem que eu vou transferir isso daqui. E aí transferimos para o nome, fizemos essa alteração de requerente, transferimos para o nome do novo empreendedor e o contrato de cessão de uso saiu no nome dele. Inclusive ele quis que fosse para o CPF dele. E hoje ele está produzindo tranquilo, está produzindo com o contrato de cessão de uso no nome dele. Entendeu? É possível fazer isso. Eu tenho outra situação agora, de um processo de 2006 também, que ficou pronto, que era em nome de associação. A associação ela se desfez e um dos associados quer tocar o processo, ele quer o projeto no nome dele. Então ele está buscando, só que esse demora um pouco mais, porque a associação, como ela não está em atividade mais, ele tem que buscar o último presidente para poder assinar, fazer aquele trâmite todo. Então eu realmente não sei se ele consegue fazer isso a tempo, porque a gente tem mais uns 15 a 20 dias para poder conseguir isso. Se ele conseguir, maravilha, o contrato de cessão de uso sai no nome dele. Se ele não conseguir, ele não tem essa possibilidade de produzir naquela área, tá certo? Outra situação foi um outro cliente, né, que a gente tinha o contrato de cessão de uso dele, quando estava indo para poder assinar esse contrato de cessão de uso também, o ex-sócio dele teve um problema com a doença e ele desistiu da atividade. Só que, engraçado, as coisas acontecem, não é engraçado, né? As coisas acontecem bem na época de fazer a assinatura do contrato. Ele também o sócio dele teve esse problema. E aí ele falou assim, não, eu não dou conta mais, vamos passar isso aqui para frente, porque eu não consigo trabalhar sem meu sócio aqui, cada um fazia uma parte, aquela coisa toda. Então ele passou isso daí para uma outra empresa. E aí eles abriram, esse novo requerente abriu uma empresa especificamente para assinar esse contrato. O contrato saiu no nome da empresa, né? E deu certo deles fazerem essa produção, essa negociação. E ficou tudo tranquilo e tudo legalizado, não foi feito nada fora da legalidade, ok? Bom, a Secretaria de Aquicultura e Pesca é a legítima possuidora deste espaço de espelho d'água, né? Desse espaço de espelho d'água de área da União. As informações de localização, como nome do reservatório, município e estado, estão presentes lá no contrato, né? Então no comecinho do contrato está lá, reservatório tal, município tal, estado tal, né? Está lá presente. Logo após isso daí vai estar a informação a respeito do espaço daquela área, né? As informações espaciais daquela área. Localização geográfica com coordenadas dos vértices da poligonal. Lembra que a gente já falou aqui essa questão da poligonal, o que é a poligonal, os vértices da poligonal do projeto. O número daquela área aquícola e o tamanho daquela área
em metros quadrados. E presta atenção nisso daqui. Está escrito no contrato o tamanho daquela área em metros quadrados. Logo após vai estar definido o contrato, logo após estará definido no contrato, né, o que a outorgante cedente, o que a Secretaria de Agricultura e Pesca, ela formaliza nisso. Ela formaliza essa cessão desse imóvel para o outorgante cessionário, ok? Sendo que a partir deste momento, né, a partir do momento da assinatura, esse cessionário ele deverá administrar, conservar, arcar com as despesas anuais, vou falar disso aqui também, presta atenção, referentes àquela área, sendo que neste local ainda terá definida a produção máxima atual, ok? Vai estar definida a produção máxima. Então eu defini, olha só, vou repetir aqui para vocês. Está definida a área, o local, né, o reservatório, o município, o estado, as coordenadas, a quantidade de peixe que eu posso produzir lá dentro e o prazo, né, o tamanho da área e o prazo que eu vou poder utilizar. 20 anos renováveis por mais 20, tá certo? E aí, por exemplo, eu tenho o fulano de tal. Ele assina esse contrato para produzir, por exemplo, no reservatório de Canabrava, em Minasul, né, estou especificando. Produção no reservatório de Canabrava, lá em Minasul, numa área de 21 mil metros quadrados, uma produção anual de 380 toneladas por 20 anos. Aí ele chega em mim e fala assim: Paulo, minha área é muito grande, eu consigo produzir o dobro do que eu solicitei nessa área, né? O Ministério nem vai precisar saber disso, ele não vai vir aqui pesar meus peixes para poder saber o quanto que eu estou produzindo, né? Presta atenção, eu vou ser bem educado para responder essa pergunta. Não pode fazer isso. Não faça isso jamais. Por quê? Porque está descrito no seu contrato o tamanho da sua área e a sua capacidade produtiva. Se você tem 21 mil metros quadrados para produzir 380 toneladas por ano, é isso que você vai fazer. Se você quisesse produzir 600 toneladas por ano, você deveria ter solicitado uma área para 600 toneladas por ano. Tá certo? Por quê? Porque todos os estudos que o seu responsável técnico fez, que os analistas ambientais fizeram, que os fiscais ambientais fizeram, foram calculando essa capacidade de suporte de 380 toneladas para 21 mil metros quadrados, não de 600 toneladas para 21 mil metros quadrados. E põe a mão na consciência. O que a gente já falou aqui? Você tem que ser responsável pelo meio ambiente onde você está produzindo. Se você piorar aquela qualidade da água naquele lugar, você está comprometendo o futuro da sua produção, a longevidade da sua atividade. Então, segue o que está escrito lá dentro. Segue o que está escrito lá dentro. Eu tenho certeza que técnico nenhum, responsável técnico nenhum, vai concordar em colocar uma coisa superior àquilo que é possível fazer lá dentro, né? Dificilmente você vai encontrar um técnico, uma pessoa que se diz responsável técnica, capaz de colocar mais peixe lá, fazer uma produção anual maior do que aquilo que está lá dentro. Por quê? Porque ele tem, e a gente já falou isso aqui há uma semana atrás, ele tem a responsabilidade, ele tem uma anotação de responsabilidade, até que ele é o responsável por aquilo ali. Se isso causar um crime ambiental, a pancada é na cabeça dele também, dele e do empreendedor. Então, assim, esquece essa possibilidade de produzir mais naquela área do que você tem autorizado. Se você quiser produzir mais, você vai ter que solicitar uma nova área. Ou já faça no seu planejamento a solicitação de uma área que atenda a sua necessidade. Ok? Já solicita área para mil toneladas por ano. Faz igual Itumbiara ali, ó, na Cachoeira Dourada, que o cara já solicitou para 3.600 toneladas por ano. Né? Só que eu vou falar sobre isso também. O tanto que você solicitar, você tem um prazo para poder atingir. Tá certo? Valor de retribuição. O que é isso, Paulo? Como é um comodato por 20 anos, para você usar aquela área, você tem que fazer um pagamento de uma parcela anual para o governo federal. Ok? Você pode pagar tudo de uma vez ou você pode pagar parcelado. E o valor é proporcional ao tamanho da área e à sua produtividade. Né? Isso aí o Ministério faz um cálculo lá dentro e tem um valor mínimo para você dar um lance. Por exemplo, R$1.000. Você tem que dar pelo menos um lance de R$1.000 para que você consiga aquela área lá. Tá certo? Na época da licitação era mais fácil de entender isso. Agora não tem mais licitação. Tá certo? Mas mesmo assim você tem que fazer esse pagamento. Então presta atenção. Eu dei um exemplo. 21 mil metros quadrados, uma produção de 380 toneladas por ano. Ou 30 toneladas por mês, mais ou menos. Né? O valor de retribuição definido para essa área foi de R$7.200. Que você pode pagar em 20 anos.
Então você vai pegar R$ 7.200 e dividir por 20 anos, um pagamento por ano, ou você paga tudo de uma vez só, né? Então é claro que anualmente tem algum ajuste, algum ajuste que vai ser feito nesse valor mínimo, mas pelo amor de Deus, né? R$ 7.200 dividido por 20 anos. 20 anos, olha, calculadora, vamos lá. 20 vezes 12, são 240 meses. R$ 7.200 dividido por 240 meses, 30, nossa, perdão, falei errado, né? Fiz conta errada aqui, vamos lá de novo. 20 anos, R$ 7.200 dividido por 20, agora vai. R$ 360 por ano, seria mais ou menos o cálculo que você pagaria, tá certo? A calculadora é boa quando funciona, aí fica confundindo a cabeça da gente aqui, mas passou. Então seria mais ou menos R$ 360 por ano que você pagaria, né? 360 dividido aí para 12 meses, você consegue juntar R$ 360 no ano, tá certo? Então é bem acessível isso daí também. Agora vamos ver se eu adivinhei o que você está pensando, né? Prazo. Eu tenho prazo para começar isso, Paulo? Se eu tenho 20 anos para aquela área é minha, eu posso começar daqui 19 anos a produzir? Jamais! Você tem prazo a ser cumprido nisso daí, né? Você tem prazo para conclusão de todo o sistema de sinalização. Põe na sua cabeça, a primeira coisa que você vai fazer quando você assinar o seu contrato de cessão de uso é fazer a sinalização da sua área. Perímetro externo, a poligonal ali, o perímetro da poligonal externa ali, ó, você vai sinalizar ela inteirinho, ó. Vai colocar sinalizadores lá, pisca-pisca noturno, vai colocar de tanto em tanto boias com marcações, né, para a pessoa entender que aquela área ali ela vai ser uma área produtiva. Então, esse prazo você tem quanto tempo para fazer isso, Paulo? 6 meses. 6 meses você tem que fazer pelo menos a delimitação da sua área, né? A sinalização náutica ali da sua área. E agora, para concluir a implantação do seu empreendimento na sua totalidade, você tem até 3 anos para fazer isso. Então, olha só, se eu falei que eu vou produzir 380 toneladas por ano, no final de 3 anos, eu preciso estar produzindo 380 toneladas por ano. Ok? Por quê? Se eu não fizer isso, o que vai acontecer? Vai dar algum problema para mim? Vai. Se ao final de 3 anos, numa fiscalização do Ministério, você estiver produzindo 300 toneladas por ano, a sua área vai ser reduzida para o máximo de produção de 300 toneladas por ano. Por quê? Porque você tinha um prazo de 3 anos para fazer isso. Se você não conseguiu, a sua área vai ser reduzida. Por quê? Porque talvez ali perto tenha alguém precisando dessas 80 toneladas de diferença para poder aumentar na área dele. Porque ele está precisando fazer uma nova solicitação de área. Então, se em 3 anos você não atendeu, o Ministério entende que é como se fosse uma penalização, né? Você vai ter sua área reduzida para aquela quantidade que você está produzindo naquele momento. Então, sua capacidade máxima produtiva anual é reduzida se ao final de 3 anos você não consegue atingir, né, aquilo que você solicitou no projeto inicial. Beleza? Pode haver, então, rescisão desse contrato, Paulo? É possível acontecer isso? Pode. Inclusive, esse retorno desse imóvel para a Secretaria de Agricultura e Pesca, né, ela volta a ter posse disso daí, ela é a legítima, ela tem a posse legítima, né, senhora e posse legítima disso aí. Se voltar para ela, você não tem direito à indenização, você já pode ter pago todas aquelas questões lá daquele valor de retribuição, você já fez benfeitoria, você já comprou tanque, você já fez galpão de ração. Se esse contrato for rompido por algum erro seu, vai voltar tudo para a Secretaria de Agricultura e Pesca. Você não vai receber nada por isso daí, tá certo? Por exemplo, se você ficar sem pagar essa parcela anual, se você utilizar aquela área que não seja para produção de peixes em tanques rede, se você utilizar para alguma outra coisa, você vai fazer um parque náutico, você vai fazer uma loucura lá, uma piscina específica sua flutuante lá, um tanque de piscina para você poder brincar com seus amigos lá. Não cumprimento dos seus prazos, né? Lá dentro que você colocou, nesses 6 meses e no final de 3 anos, você não cumpriu os seus prazos. Se você, de repente, não quero mais produzir, eu quero rescindir esse contrato, pode pedir também renúncia. Se você descumprir normas ambientais vigentes, também pode acontecer a rescisão do contrato. Se você utilizar uma área, olha só, lembra que eu falei, se você utilizar uma área maior do que está descrito no seu contrato, e numa fiscalização eles sim fizerem o cálculo dessa área
e você estiver extrapolado o cálculo dessa área, eles podem romper o contrato com você também. Por quê? Porque você descumpriu o que estava escrito lá no contrato, né? Se você não informar isso para eles, que você quer aumentar, e eles concordarem para que você aumente, e eles chegarem lá na fiscalização e ver que você aumentou sem a concordância deles, pode preparar que vai estar cancelado a sua área. Ou se você causar problemas ambientais, ou se você deixar em algum ano de encaminhar o relatório anual de produtividade ou de produção, que é o RAP, que inclusive quem produziu em 2020 em Águas da União, olha lá, até março de 2021 você tem que encaminhar o seu relatório anual de produtividade, ou relatório anual de produção, tá certo? Então fica com isso daí na sua cabeça, que você tem que encaminhar isso daí, você tem que passar. Em relação a 2020, você pode encaminhar até março de 2021, tá certo? Ele é todo online, mas provavelmente você vai precisar de um técnico para fazer isso, a não ser que você saiba todas as informações que sejam solicitadas lá durante o relatório anual de produção. Se por alguma situação específica a União necessitar daquela área que foi cedida para você, o contrato ele também pode ser rescindido. Não sei, acontece alguma coisa e eles precisam daquela área, eles precisam ter o retorno daquela área para eles. Eles vão puxar a área de volta, mas aí pode ser que haja alguma indenização para você nesse momento, tá certo? Vai depender muito de como ficar subentendido isso. Então, o outorgado cessionário, ele tem obrigações, né? Acabei de falar, ele tem obrigação de produzir, primeiro de tudo, ele tem obrigação de produzir, cumprir prazo, respeitar normas ambientais, entregar o relatório anual de produção, fazer toda aquela fiscalização da área, fazer a limpeza dos tanques, a gente já falou disso aqui tudo, fazer o manejo correto, cumprir as obrigações dele. Obrigação do outorgante cedente, da Secretaria de Aquicultura e Pesca, fazer o acompanhamento e até a fiscalização desses locais de produção. Então, de repente, eles vão fazer uma fiscalização, eles têm que fazer isso aí, têm que fazer relatório disso aí, e tem que analisar tudo que está sendo entregue para eles no relatório anual de produtividade. Por quê? Porque isso eles conseguem prever, eles conseguem ter dados do que o Brasil está produzindo. E que tipo de políticas públicas podem ser aprovadas para melhorar as condições produtivas também, certo? Então existe a responsabilidade ambiental por ambas as partes sabendo disso daí. Paulo, existe a possibilidade de uma realocação temporária dessa área originalmente cedida? Existe. Se por qualquer situação atravessada, assim, se qualquer situação situação de força maior, que altere condições ambientais, impactando negativamente ou inviabilizando a exploração da atividade na área cedida, o cessionário vai ter que fazer uma solicitação, vai ter que informar a Secretaria de Aquicultura e Pesca que ele deseja fazer uma realocação temporária, né? E não é simplesmente só pegar os tanques e vazar com os tanques para 20 km para cima, não. Ele tem que informar isso antes. Olha, aqui minha área aconteceu isso, assim, assado. Eu estou preocupado com isso. Eu gostaria de saber da possibilidade temporária de eu fazer essa troca de área, né? De eu utilizar uma área ao lado, uma área para cima ou uma área para baixo, aqui, tá certo? E aí a Secretaria de Aquicultura e Pesca vai fazer a análise, vai concordar ou não com isso daí e vai te dar essa autorização ou não de você fazer essa realocação temporária, né? É temporário, o prazo inicial são 12 meses, tá certo? Renováveis por mais 12, né, pelo mesmo período, enquanto tiver esse impedimento, tá certo? A área, e outra coisa, não é porque você está solicitando uma outra área lá na frente que essa área tem que ser maior, ela vai ser do mesmo tamanho da área que você está utilizando, tá certo? Pode ter em mente isso também. Esse documento ele é assinado eletronicamente, dura menos que 10 minutos para você fazer isso aí. Você recebe a ligação do Ministério ou um e-mail da Secretaria de Agricultura e Pesca, e aí eles te mandam o acesso temporário ao sistema eletrônico de informação deles, que é chamado de SEI. E aí você vai ter lá o seu acesso, você vai colocar seu CPF ou seu CNPJ, vai bater uma senha lá, o contrato vai estar ali na sua frente, você vai ler, assinar, concordar, coloca a senha, automaticamente você fez a assinatura eletrônica daquilo ali e voa lá! A mágica acontece, o contrato está assinado, está na sua mão e você, a partir desse momento que você assinou, você já começa a cumprir os prazos, tá certo? Imediatamente você já está com uma cópia desse contrato aí para você. Esse documento ele é obrigatório no licenciamento ambiental no estado. Lembrem-se que eu já falei isso aqui de vocês. Então, o primeiro de tudo é você ter isso na mão.
Primeiro de tudo você tem isso na mão, para depois você ir lá para o Estado. Paulo, eu posso dar entrada nos dois ao mesmo tempo? Pode. Pode sim. Só que lembre-se que se o processo no Estado ele andar mais rápido que o processo na União, e chegar um momento em que eles solicitem o contrato de cessão de uso aqui, te dá um prazo de 30 dias para entregar esse contrato de cessão de uso e o contrato não estiver pronto em 30 dias, a sua área ela pode ser indeferida. Né? Então isso varia muito de estado para estado, varia muito de situação para situação, mas é possível sim você fazer essa solicitação. Até porque, por experiência, a gente sabe que hoje a Secretaria de Aquicultura e Pesca está trabalhando muito rápido, mas é muito rápido mesmo, para poder entregar, para poder acelerar esses processos de regularização de águas da União. É muito rápido o trabalho que eles estão fazendo. Né? O sistema é todo online, então a análise está muito mais simples dela acontecer. Não é que ela é fácil, ela só é mais simples dela ser realizada, tá certo? Mas é possível sim você fazer os dois processos. Eu até recomendo que você dê um prazo de mais ou menos 60 dias. Olha que bacana, né? E isso aí é uma experiência que a gente traz, né? A gente tem essa ideia, vislumbrou essa possibilidade de você abrir um prazo de 60 dias de diferença. Abre na Secretaria de Aquicultura e Pesca, passar 60 dias, você abre no estado ou no município. Por quê? Porque dentro desses 60 dias você já vai ter tido resposta da Secretaria de Aquicultura e Pesca se você precisa entregar alguma solicitação complementar ali. Se não for preciso, se passar 100%, a possibilidade do contrato de cessão de uso ser bem rápido e sair para você, talvez até antes de uma primeira análise do seu processo de licenciamento, ele é bem mais rápido, né? E você está seguro com o seu contrato de cessão de uso na mão, para você desenvolver a atividade, a sua produção, ok? Mas ele é indispensável para o licenciamento acontecer. E muitas entidades financeiras hoje, elas já estão fazendo aporte financeiro para empresários que desejam investir na piscicultura em tanque-rede, utilizando somente o contrato de cessão de uso na mão e o protocolo do licenciamento ambiental, certo?